Tchau, meus queridos seres de luz, sejam todos muito bem-vindos à Tissara da Maria da Lucina. Neste momento eu quero trazer para vocês um trabalho a pedido da nossa vovó Cambinda, que veio em terra essa semana e me pediu que eu fizesse a leitura de um livro para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, de conforto para as pessoas que estão precisando ouvir neste momento, né? O livro se chama Mensagem de Esperança, de Celso Martins. É um livro onde traz uma leitura consoladora, né, para os nossos momentos. Então eu vou fazer o trabalho da seguinte forma: todos os dias eu vou ler um capítulo e postar aqui para vocês acompanharem a leitura, tá? Vou começar lendo a mensagem que vem atrás, né, tipo uma introdução, onde diz: Mensagem de esperança. No mundo onde tanta gente sofre profundas dores morais, levar-lhes uma palavra de fé, uma consolação baseada nos ensinos espíritas, é quase obrigação da nossa parte, que já nos sentimos bafejados pela luz e pela paz da terceira revelação. Por entender as coisas desta maneira, o jornalista e escritor Celso Martins, do Rio de Janeiro, instado por nós, da editora EME, elaborou um livro que está levando uma mensagem de esperança a muita gente por aí, usando uma linguagem simples e clara e objetiva, cheia de exemplos e se baseando rigorosamente nas obras de Kardec, de André Luiz e de Emmanuel. Foram escritos vários capítulos sobre o temor da morte, a falácia do suicídio, a situação das crianças depois da morte, a eficácia do perdão, o poder da prece e as nossas lutas contra o desânimo. Então nós vemos que são temas bem polêmicos, né? E que as pessoas que passam, né, por esses momentos, às vezes têm uma dificuldade, né, de entender, né, o que aconteceu. Então, a nossa esperança, nosso intuito de ler esse trabalho é que a gente venha trazer para vocês uma palavra onde o coração de vocês vai ficar mais aliviado, tá? De quem precisa ouvir. Então, vamos lá para a apresentação. O culto e consagrado professor, jornalista, escritor e poeta Celso Martins, autor de vários livros espíritas e didáticos, acaba de escrever mais uma importante obra doutrinária, intitulada Mensagem de Esperança, com 26 primorosos capítulos que abordam os mais variados e interessantes temas morais, sociais e filosóficos. Em outras palavras, analisa assuntos relacionados diretamente com a problemática da vida contemporânea, cuja resposta só pode ser obtida à luz do conhecimento divino, que se reflete na harmonia das leis que regem o universo infinito e sustenta a marcha gloriosa da vida rumo à suprema perfeição. Não se trata, por conseguinte, de trabalho de rotina, mas de alto conteúdo espiritual. Revela a correlação natural entre causa e efeito, ou seja, a realidade dos acontecimentos da vida, tais como devem ser apreciados pela terceira revelação, considerada o seu aspecto de consolador prometido pelo Verbo de Deus. Sim, porque consolar é iluminar e explicar a lógica e claramente o comportamento da vida, permitindo-nos, consequentemente, nos ajustarmos à lei do amor, que a tudo preside e que nos conduzirá à imortalidade gloriosa. Sinto-me, pois, lisonjeado ao fazer a apresentação do novo livro de Celso Martins, esclarecendo que as suas páginas se impõem por si só, pelo que de verdade possuem. E a verdade, na afirmativa do Mestre, nos libertará, tornando-nos conscientes de nossa responsabilidade diante de Deus, do universo e da vida. Parabenizo, pois, de coração a Celso Martins e os leitores por vir a lume mais esta preciosa obra literária, que edifica e consolida a fé na esperança de uma vida plena de paz, de amor e de justiça num mundo melhor. Piracicaba, janeiro de 1982. Walter Ramacés Acorce. É uma obra bem antiga, mas que reflete nos nossos dias ainda, né? Prefácio. O título de estudo define bem a intenção que levou o autor destas páginas a organizar o presente livrinho. O mundo se encontra muito convulsionado. A dor faz morada em muitos corações. Por isso, a descrença, o negativismo, o desânimo se instalam insidiosamente na alma de muita gente que sofre, que geme, que clama, a despeito de tanta descoberta científica retumbante, de tanta conquista tecnológica admirável, de tanto avanço material na atualidade.
Precisamos despertar as criaturas para a compreensão das leis de Deus. Precisamos incutir nelas o desejo de amar o semelhante como única condição de se conquistar a felicidade e de se obter a alegria de viver. Precisamos acenar para os homens com a bandeira branca da paz interior, à guisa de oásis verdejante acolhendo o beduíno que segue, desanimado sob o sol causticante de um deserto de desesperança. No mar encapelado das angústias modernas, só mesmo os ensinamentos sublimes de Jesus têm o poder supremo de conduzir os nossos barcos, o barquinho de nossas vidas, para um porto seguro da alegria de viver. Este livro recorda, então, mais uma vez, as palavras e os exemplos de Jesus. Fala-nos da proteção de Deus e da assistência de nossos amigos espirituais. E enfatiza a necessidade de que trabalhemos cada dia, cada hora, na construção de nossa aventura a partir da espontânea vivência do amor. Celso Martins, setembro de 1981. Aqui lemos o prefácio, né? Agora nós vamos para o capítulo de número 1, e assim cada dia nós leremos um capítulo. Capítulo de número 1, Mensagem de Esperança. Não resta a menor dúvida de que o final do século XX se mostra demasiado agitado. Basta ligarmos o aparelho de TV e veremos notícias de guerras em diversos pontos do globo. Basta sintonizarmos um pequeno transistor numa radioemissora qualquer e ouviremos as referências a violentos atentados contra a pessoa humana e a segurança da sociedade. Basta, enfim, abrirmos um jornal ou uma revista e depararemos com fotografias explorando o sensualismo mais debochado e dissolvente. Aqui é um povo que se debate em dificuldades econômicas. Ali é outra nacionalidade que se agita em problemas políticos. Acolá é um país que se contorce em crises sociais. Por sobre todos pairam os efeitos negativos da poluição ambiental. Amedrontam-se os homens ante a perspectiva da falta de combustíveis fósseis e de minérios básicos, de alimentos de primeira necessidade e de vestes adequadas para o inverno. E o desânimo se instala nas almas, o desencanto diante da sem sabedoria das horas entorpece os espíritos, enquanto a desfaçatez de muitos e a hipocrisia de tantos outros desiludem as mais caras aspirações de uma juventude sem amor e desorientada. Eis aí, amigos, em rápidas pinceladas, o panorama do mundo atual, às portas do século XXI, ou seja, neste final de século tecnológico. Aliás, não foi dito nada de novo, nem de surpreendente, pois tudo isso já sabemos sobejamente. Tudo isso já foi, inclusive, de certa forma, profetizado por remotos videntes na longa história da raça humana. Até mesmo Jesus, em seu sermão profético a estes acontecimentos que estamos vivendo, se referiu a 2000 anos atrás. No entanto, não há por que desesperar. Isso mesmo, não há por que desesperar. Notemos que o céu tem mais estrelas exatamente quando a noite é mais negra. Notemos ainda que da própria imundície dos pântanos é possível nascer e sorrir a doce luz do sol primaveril, a bravura alvinitente de um formoso lírio. Assim é que, a despeito de tantos acerbos sofrimentos, que às vezes nem compreendemos e nem queremos aceitar, uma luz maior se impõe mais acima de todos nós. É a lei do progresso, inexorável, da qual ninguém pode fugir indefinitivamente. Porfia a criança na escola elementar por alfabetizar-se, tanto como o jovem se esfalfa por completar seus estudos universitários. Em ambos os casos, constatamos aquela ingente luta, aquele denodado esforço, aquele empenho laborioso, a chama de um ideal por conquistar algo mais em termos de realização interior. O mesmo está ocorrendo com a humanidade em larga escala, já se vê. Toda uma escala de valores tradicionais está sendo discutida a fundo, pondo-se de lado tudo quanto não mais corresponde aos anseios modernos. Entretanto, novos valores substitutivos ainda não foram estabelecidos pela grande maioria. Daí este aparente estado de confusão em que se movimentam os homens em nossos dias. Não obstante, tudo isto é passageiro, é transitório. Assemelha-se aos trabalhos de parto a que dada mulher esteja submetida. A breve tempo o menino nascerá
E a mãe, exultante de alegria, radiante de incontida felicidade, ao vê-lo robusto e sadio, esquecerá todos os incômodos que sofrera minutos antes. Estamos diante do nascimento de uma nova era de resplendor e de paz. Um novo mundo está nascendo dos escombros do mundo velho. Uma alvorada sublime estará a breves decênios, rompendo o negrume das trevas atuais, e o Evangelho de Jesus será o divino código moral a reger com segurança todos os hábitos e costumes dos povos e das nações. Atentemos para essas palavras de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, versículo 19, onde aparece Santo Agostinho afirmando: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas várias fases, desde o momento em que se aglomeraram os primeiros átomos que os constituíram, vê-lo-ia percorrer uma escala progressiva em grau insensíveis para cada geração e oferecer seus habitantes morada mais agradável, à medida que estes avançam no caminho do progresso. Noutro trecho, prossegue ele: conforme esta lei, a Terra já esteve, material e moralmente, em situação inferior à de hoje, e alcançará, sob essa dupla relação, um grau mais avançado. Já chegou a um de seus períodos de transformação, no qual passará de mundo de expiação a mundo regenerador. E Santo Agostinho termina a mensagem declarando textualmente: então o homem nela será feliz, porque reinará a lei de Deus. Sem dúvida, é imensa a legião de espíritos amigos e de homens contemporâneos que lutam por tornar esta hora uma realidade objetiva. Pena seja que não tomemos conhecimento mais efetivo, tudo isso através dos corriqueiros meios de comunicação de massa. Infelizmente, só raríssimas vezes é que eles anunciam ao mundo o lado positivo das pessoas, dos fatos e das situações, explorando com sensacionalismo o lado negativo, o aspecto deprimente, o ângulo desagradável. O bem não tem vocação para apresentar-se ostentivamente. Ele prefere atuar na humildade do anonimato. Nem por isso, no entanto, deixa de existir. Nem por isso deixa de atuar. Nesse justo momento, quando você me lê, muita gente encarnada e desencarnada está conjugando esforços, está somando meios, está congregando recursos no sentido de que haja realmente meios, mais paz na órbita terrestre, mais amor nas relações humanas. Por outros lados, a despeito de todas as crises e dificuldades, de todas as nossas fraquezas e de nossas imperfeições, miríades de pequenos grandes trabalhos estão sendo feitos, estão sendo realizados com amor, com dedicação, com idealismo, com entusiasmo, em favor da melhoria material, moral e espiritual de toda a humanidade, ante o advento do século XXI. E diante deste esclarecimento que alarga a nossa compreensão das coisas, cabe então a pergunta, não sei se indiscreta e impertinente: e você? Qual tem sido a sua colaboração na construção de um mundo melhor, hein? Vou deixar essa pergunta para que você reflita. Vou repetir. E você? Qual tem sido a sua colaboração na construção de um mundo melhor, hein? Fica essa reflexão, porque nós vemos a necessidade agora, né? Agora mais que nunca, né? Que esse livro foi escrito em 1981. E nós vemos que ainda bate com o momento que vivemos hoje. Então, não vemos melhoria nesse sentido, né? Existem seres de luz que trabalham em nosso favor, né? Aqui, como ele disse, encarnados e desencarnados, procuram, né, trazer mais amor, trazer mais paz, trazer mais alegria. E esse dia que a vovó veio em terra, ela me deixou um sentimento de que precisamos nos esforçar mais para trazer esse amor, essa paz, essa tranquilidade, essa união, essa harmonia entre as pessoas, né? Passamos agora, né, durante 2 anos, essa situação que passamos, né? Onde houve muitas perdas. Esse ano de 2022, né, passamos agora esse momento, né, de eleições, e a energia continua densa, né? Existem médios que disseram que essa energia densa vai até o mês de janeiro. Então, eu acredito que até se prolongue por mais tempo, né? Porque
Tem seres humanos que não se preocupam, né, em controlar sua energia, em equilibrar os seus chakras, em fazer limpezas energéticas, né? E nós precisamos nos preocupar com isso. O nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos, né, dos nossos familiares, dependem disso. Então, eu senti a vovó deixou esse sentimento no meu peito dessa vez que ela veio. Trabalhar mais, se esforçar mais em prol de trazer mais paz, mais amor, mais harmonia, para equilibrar a energia do nosso planeta, para que essa transição planetária passe de uma forma mais tranquila, mais calma, mais apaziguada, né? Que seja menos dolorosa para todos nós que estamos aqui vivendo em Terra, né? E continuaremos amanhã e todos os dias eu trarei aqui um capítulo desse livro. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários. Se vocês acharem que é devido a gente fazer esse trabalho de ler, né, trabalhos bonitos assim. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Se quiser dar dica de algum livro que vocês acham que vão servir, que vai bater com esse tema, né, para consolar as pessoas que precisam ser consoladas, né. Recentemente eu passei pela perda de um filho, né? Então eu sei que tem muitas mães, muitos pais, né, por aí que sofrem, muitos avós que perderam, né, alguém da família. E eu acredito que essas palavras de esperança, elas servem para nós todos e precisamos sim de ter uma palavra de esperança todos os dias, para que continuemos, né, vivendo, para que continuemos combatendo o bom combate, né, para vencer. E eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Beijos de luz. Namastê. Gratidão.